Seja bem-vindo ao canal Gotinha Diária para mais um devocional com o livro Café com Deus Pai, e o tema de hoje é Escolha o Amor. Em Mateus capítulo 6, versículo 15 está dito: Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Bom, existem muitas pessoas que quando vão à praia, escolhem nunca entrar na água, mas ficam deitadas tomando sol. Há outros que preferem ir à água até onde dá pé. Pouquíssimos arriscam um mergulho mais distante. Os que mergulham mais profundamente chegam a 40 metros. Mas o que é isso comparado à profundidade dos 11 mil metros de profundidade das fossas das Marianas no Pacífico? Assim é o amor de Deus. Normalmente, no máximo, brincamos na superfície dele. Quanto mais você mergulha em conhecer o amor de Deus, mais é capaz de desfrutar das profundezas e belezas do perdão de Cristo na sua vida. Perdoar é uma decisão em obediência à palavra de Cristo. O amor é a resposta para o viciado, para a divisão, para os relacionamentos rompidos, para um lar desfeito e para as feridas que nos impedem de ter paz. Provavelmente você já ouviu algo a respeito do meu pai, de quanto o vício do álcool o prejudicou, impedindo-nos de viver um bom relacionamento familiar. Mas saiba que apesar da dificuldade que tivemos, eu nunca consegui guardar mágoa em meu coração. Até mesmo nas vezes em que tentei, a minha mãe dizia: Filho, o seu pai é um bom homem. O que faz ele ser assim é a bebida. Hoje, percebo que aquelas palavras foram cruciais para que eu pudesse viver sem mágoa. Desafio você a fazer hoje uma lista de pessoas a quem precisa perdoar. Derrube os muros do ego e do orgulho e mergulhe profundo no amor de Deus. A frase do dia é: o que você costuma chamar de solidão é na verdade saudade de Deus. #profundidade. Bom, eu acredito que perdoar ou exercer o amor está ligado às pessoas que ouvimos. É muito importante ouvir a pessoa certa. O escritor termina o texto dizendo que as palavras de sua mãe com relação a seu pai foram cruciais para que ele pudesse perdoar e amar seu pai. Não podemos emprestar nossos ouvidos para quem exala ódio ou maldade. Devemos cuidar de nossos ouvidos, principalmente em um mundo polarizado e recheado de extremismos ideológicos. Se desejamos viver o amor de Deus em um mundo assim, não podemos permitir que o ódio se estabeleça em nossa vida. É sempre bom lembrar que às vezes o ódio vem com cara de ódio e às vezes ele vem disfarçado de bondade. São duas formas de manifestação do mesmo sentimento. Eles se distinguem na maneira como são expressos e percebidos, mas ambos são o mesmo sentimento. E hoje eu queria colocar algumas diferenças entre as duas formas de expressar ódio. Bom, o ódio com cara de ódio é caracterizado por uma expressão aberta e direta de hostilidade e raiva. Nesse caso, a pessoa mostra claramente seu desgosto e aversão em relação a outra pessoa, não fazendo esforços para esconder seus sentimentos negativos, vamos dizer assim. Por outro lado, o ódio disfarçado de bondade envolve uma forma mais dissimulada de expressar ódio. Nesse caso, a pessoa pode agir de maneira amigável e compassiva, mostrando bondade aparente. Mas por trás dessa fachada amigável, ela nutre sentimentos de ódio e ressentimento. Você conhece alguém assim? Pois bem. E mais, o ódio com cara de ódio geralmente é sincero e autêntico. A pessoa que sente esse tipo de ódio geralmente expressa abertamente sua raiva, sua antipatia, e isso sem máscaras ou disfarces. Por outro lado, quando o ódio é disfarçado de bondade, a pessoa pode ter motivações ocultas e intenções não reveladas. Ela pode agir amigavelmente com a intenção de manipular ou causar danos por meio de atos sutis ou indiretos. E mais, o ódio com cara de ódio é mais fácil de ser reconhecido e identificado, porque a pessoa não faz esforços para esconder. Por outro lado, o ódio disfarçado de bondade pode ser mais difícil de detectar, porque a pessoa se apresenta de maneira amigável e benevolente, porém mantém sentimentos hostis no oculto, não no culto, no oculto. Em resumo, a principal diferença entre o ódio com cara de ódio e o ódio disfarçado de bondade está na forma de expressão e no nível de sinceridade, vamos dizer assim. Enquanto o ódio com cara de ódio é aberto, direto e sincero, o ódio disfarçado de bondade envolve manipulação, dissimulação e falsidade, com a pessoa escondendo seu ódio por trás de uma fachada amigável, vamos dizer assim. Em Jesus, vemos claramente essas duas expressões de ódio manifestada contra ele. Em Mateus 27, dos
versículos 20 ao 23, vemos um ódio aberto contra Jesus. Eles disseram: crucifiquem-o, soltem Barrabás. Porém, em Mateus 4, vemos Satanás tentando ser amigo de Jesus, dizendo: se você é filho de Deus, você não pode passar fome. Se você é filho de Deus, você precisa ser honrado. Se você é filho de Deus, você precisa de ter domínio, poder. O ódio com cara de ódio não influenciou a Jesus. Em Lucas 23, versículo 34, Jesus perdoa esse ódio. Ele vence esse ódio. Ele não permite que esse ódio seja a influência da sua vida. E o ódio com cara de bondade também não influenciou Jesus. Em Mateus 4, vemos Jesus não dando ouvido aos conselhos de Satanás. Hoje, Deus nos chama para dar ouvido aos conselhos que saem de um coração cheio de amor. Escolha dar ouvidos ao amor. Escolha o amor. Muitas vezes, o amor não vai se encaixar na lógica natural e humana. Às vezes não vai ser palpitante, mas ainda assim, escolha o amor. Tenha um dia abençoado, meu irmão e minha irmã, e que Deus coloque em nosso caminho conselheiros com um coração cheio de amor e com palavras que nos conduza a amar.